Eu vou passar a palavra agora para uma pessoa muito especial. Eu costumo dizer que ele é, na verdade, pioneiro nessa trajetória de voluntariado dentro da Fundação Comunidade da Graça, em especial, e que nos inspira até hoje. Gostaria de chamar aqui nosso pastor desta comunidade e também deputado Carlos Bezerra Júnior. Vamos recebê-lo com alegria? Precursor e inspirador nosso mentor até hoje, ele e a Patrícia, que tanto nos abençoa e nos ajuda nessa grande jornada de serviço ao próximo. Bem-vindo. Oi, queridos, bom dia, a graça e a paz de Jesus. Bom estar com vocês aqui. Nossa, quanta coisa boa, quanta coisa, que diversidade, que vitalidade, expressões boas de fé. Fico muito feliz de ver a maneira com a qual Deus está usando vocês, inspirando vocês. Eu tenho certeza que todo mundo aqui também já olha o que o outro está fazendo e já pinta uma outra ideia, já, puxa, a gente poderia aplicar dessa forma ou de outra forma. Eu fiquei muito feliz ao ver o que eu estou vendo, ver a riqueza, a diversidade, enfim, a maneira com a qual Deus está agindo em tantos ministérios distintos e diferentes. A igreja se manifesta dessa forma, na multiplicidade de dons, na multiplicidade de talentos. Deus se manifesta dessa forma. Deus é amor. Se manifesta em amor através de nós, através da multiplicidade dos nossos talentos. O que está acontecendo? Falando em amor, aproveitando. Mas eu queria falar com vocês aqui nessa manhã, eu queria fazer uma reflexão bíblica com vocês, sobre um texto que eu já falei aqui outra vez, mas tem muita gente, a gente tem um grupo distinto, a gente tem um grupo bastante diversificado, e eu penso que é importante reafirmar esses conceitos. Porque é o seguinte, gente, a pergunta que nós sempre temos que nos fazer é: por que a gente faz o que faz? Porque às vezes a gente está fazendo coisas e nem sabe por que está fazendo. A gente está fazendo coisas estimulado por agendas de outros. A gente está fazendo coisas para alívio da nossa própria consciência. A gente está fazendo coisas motivados, sei lá, por uma série de sentimentos. Mas por que a gente está aqui hoje? Por que a gente faz o que faz? O que é que nos leva a ocuparmos a doarmos o nosso tempo, os nossos talentos, parcela da nossa vida em favor das pessoas? Por que a gente está fazendo isso? E foi com essas perguntas no coração que eu vim aqui nessa manhã. E eu estava sentado ali, vendo, ouvindo. E eu falei, puxa, nós precisamos fazer uma reflexão bíblica que nos lembre dessas coisas. Para que a gente não se engane nas motivações. Para que a gente jamais percorra o caminho de tantos e tantas, de fazer coisas que nem sabem o que estão fazendo. Porque tem gente que assim, para que ter reflexão? Vamos fazer, eu gosto de fazer, eu gosto de... Não, fazer é muito importante, sim. Mas a ação tem que ser resultado da reflexão. Porque a reflexão é que nos leva a uma mudança de cultura, uma mudança de pensamento, uma mudança de olhar, para que a gente faça do jeito que tem que ser feito. Para que a gente não saia repetindo. Porque ação sem reflexão pode ser reflexo. É meu reflexo. Entendeu? Sabe, tipo, bate aqui, bate no meu joelho, ele reage. Se alguém vier por trás de você te cutucar, você reage. É uma ação. Sem nenhum pensamento, sem nenhuma reflexão, sem nenhuma base, sem nenhum fundamento. Eu faço porque, assim, eu estou reagindo. E nós não podemos agir dessa forma. Agora, por que a gente faz o que a gente faz? O que nos motiva? O que nos leva a fazer
o que a gente faz. Eu sou apaixonado por isso aqui, por isso que a gente está fazendo, por essas mobilizações, por esse movimento de igreja. Porque igreja, vocês sabem disso, igreja é que nem sanfona. Né? Igreja é ajuntamento, é um movimento para dentro, que é isso aqui, é eclesia. E igreja saudável é um movimento para fora, é igreja na diáspora, no espalhamento, na cidade. A gente é igreja na reunião, a gente é igreja nos GCENs, a gente é igreja nas células, a gente é igreja nos congressos, mas a gente é igreja segunda-feira de manhã lá no salão de cabeleireiro, no seu salão de cabeleireiro. A gente é igreja andando de bicicleta. A gente é igreja lá no banco onde você está. Nós somos igreja o tempo todo. Bom, antes de falar, de abrir o texto que eu vou abrir com vocês aqui, não sei se muita gente conhece a minha história, mas eu, 2 minutos, só lembrar um pouco da minha história para vocês. Que, aliás, vou fazer um comercialzinho. Eu sou péssimo vendedor de livro, propagandista, essas coisas, sou péssimo. Mas eu escrevi meu primeiro livro. Terminei agora. Vou contar pela primeira vez o título do livro. Contar sozinho, não contam para ninguém. Contar para ninguém. Só nós e a torcida do Timão. Chama Fé Cidadã. Chama Fé Cidadã. E fala da minha vida, das experiências de outros que eu acredito. E, enfim, vocês vão ver. E num pedaço do meu livro, num capítulo do meu livro, eu conto um pouco da minha história. Eu me converti aos 11 anos de idade. Aqui nessa comunidade. O púlpito nem era aqui, o púlpito era lá. Não sei se vocês sabiam disso. O púlpito era lá. O chão aqui acho que só o Noé e o Gil. O Noé, com esse nome, seguramente. Noé e o Gil. A Guido Ricardo não, a Sueli não, eu também não, tá? Só o Noé e o Gil que são daquele tempo, tá, Sueli? Só o Noé e o Gil. Mas o púlpito era ali, que era uma antiga fundição. Esse chão, a primeira vez que eu vim aqui, esse chão tinha um monte de pingos de solda no chão, assim, um chão bem rústico. Primeiro culto que aconteceu aqui, nem banco tinha. Nem banco tinha. O primeiro culto que aconteceu aqui eram tijolos que se empilhavam e aí colocavam tábuas corridas. Né? E eu me lembro que eu estava aqui, tinha uma saleta aqui atrás, e eu me lembro que na primeira reunião que estava acontecendo aqui, estava meu pai, pastor Antunes, Ademar, estava orando, eu estava ali, eu tinha 10, 11 anos de idade, estava junto de mão dada, olhando aqueles caras orarem alto e tal. E eu me lembro que eles não tinham a menor ideia se teríamos ou não teríamos gente aqui. Não tinha a menor ideia. Assim como eu me lembro, porque a gente estava mudando, vindo de um outro lugar, de um outro espaço. Assim como eu me lembro a reação que foi a hora que a gente entrou, que estava lotado, as pessoas fazendo uma festa, e aí começava a comunidade da graça. Mas eu me converti aqui pouco depois disso, foi aqui nessa época, eu tinha 11 anos de idade, veio um grupo de missionários médicos do navio chamado Dulos, e eles pregaram naquele domingo, e eles pregaram e fizeram um apelo. E aos meus 11 anos de idade eu tomei uma decisão por Cristo. E foi uma decisão dupla. Eu entreguei minha vida a Cristo, me rendi, me entreguei, sendo completamente, a partir dali, completamente transformado. E olhei para aqueles caras assim e falei assim, Deus, eu queria também ser um médico missionário. Gente, vocês sabem que oração é um negócio perigosíssimo, né? Oração de criança, então, perigosíssimo, perigosíssimo. Deus responde. Estou eu aqui, 10 anos depois disso tudo que aconteceu e tal.
Eu sei que você está falando, eu cinquentei o mês passado, mas eu sei que você está falando, jura? Nem parece, imagina. Essa cara de menino, jurava que acabou de sair da adolescência. Mas eu me converti, fiz essa oração. Só que aí, quando eu me encontrei com Jesus, algumas coisas começaram a me incomodar profundamente. A injustiça é uma delas. A miséria, a desigualdade. Essas coisas começaram a mexer comigo. E eu tenho convicção que foi por causa do meu encontro com Jesus, por causa do meu encontro com o Evangelho, da minha confrontação com o Evangelho. E me incomodava profundamente a gente se reunir aqui no domingo, a gente festejar a Deus, a gente ser super abençoado e sair na rua e, assim, a 5 minutos daqui, ter uma favela, ter uma comunidade extremamente empobrecida, ter problemas, todos esses que a gente conhece. E aí, aquilo foi queimando no meu coração, aí eu acabei, Deus me concedeu o desejo de ir para a faculdade de medicina. Ouvi minha oração, cheguei à faculdade de medicina e falei, bom, eu vou começar a reunir as pessoas, a gente vai começar a se reunir, porque nós temos que usar os nossos talentos, como a gente está aqui, temos que usar os nossos talentos, os nossos dons, em favor do próximo, porque é isso que eu estou aprendendo na Bíblia, é isso que eu estou vendo aqui. O resultado, naquela época, um grupo de jovenzinhos, como o Gil, cadê o jovenzinho Gil? Entendeu? Um grupo de jovenzinhos, como o Gil, como a Marisa, mais outros 2 ou 3 que estão em outras comunidades, nós começamos a nos reunir. Aí a gente trocava as figurinhas da Bíblia, daquilo que a gente estava aprendendo, falando, estou incomodado com isso, isso aqui, o que quer dizer, como é que é, nós temos que fazer algo. E aí nós nos reunimos e começamos a iniciar alguns trabalhos, alguns projetos sociais aqui. E aí, uma coisa mais assistencial, assim, coisa mais emergencial, aí é cesta básica. Gente, imagina que na época a gente acreditava, eu também já acreditei nisso, a gente acreditava, olha isso, que a gente dava cestas básicas aqui às quartas-feiras. Aí as pessoas tinham um culto às quartas-feiras à tarde. Aí as pessoas vinham e a gente, na melhor das boas intenções, fazia o quê? Falava, vocês vêm no culto, mas não vai receber antes. Só vai receber depois do culto e se prestar atenção direitinho. Na melhor das boas intenções. A gente queria que eles tivessem contato com a palavra e tal. Mas aí a gente já foi amadurecendo e percebeu o seguinte, o que nós estamos fazendo? Que mensagem é essa que nós estamos dando para as pessoas? Quer dizer, eu tenho interesse em você, eu amo você, eu sirvo você, desde que você vem para a minha igreja. A pessoa está olhando para mim e falando, o que é isso? São coisas que a gente, ação sem reflexão. São coisas que a gente faz, na melhor das boas intenções, mas a gente nem percebe que está passando uma mensagem completamente equivocada. A gente está passando a mensagem de um cristianismo interesseiro. Né? Não é por aí. Não, mas peraí, e como que a gente faz? A gente só dá comida e deixa... Então, a gente faz assim, a gente ama. A gente ama. E deixa Deus fazer o resto. O que a gente deve falar, quando deve falar, como deve falar. Jesus dizia o seguinte, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que eles, vendo as boas obras de vocês, vendo o jeito que vocês vivem, vendo o jeito que vocês servem, vendo o jeito que vocês se interessam pelas pessoas, olhem para vocês, mas não vejam mais vocês, glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Porque eles olham, brilha tanto, e falam assim, não, o cara aqui, esse cara se preocupar comigo, esse cara sair do conforto da casa dele, esse Barnabé e esse pessoal aí sair da casa deles, vir aqui, no final de semana, no sábado, abandonar as coisas deles, para vir aqui, para ficar comigo, para sentar comigo, para falar comigo, para olhar nos meus olhos, para prestar atenção em mim, é aquilo que a gente ouviu aqui. Espera aí, isso não é coisa de gente, isso não é coisa de homem, isso não é coisa de mulher, isso é coisa de Deus. É fato, isso é coisa de Deus. Então a gente brilha. E aí, a gente começou os pequenos projetos.
Tinha a cesta básica, tinha um projeto de alfabetização, aí a gente ali no fundo tinha uma salinha de atendimento médico. Eu era estudante, o Dr. Jorge Mantuan, que é pastor também da gente, o Jorge supervisionava, então eu atendia, examinava, tal, vinha, trazia a receita, falava, o que você acha? Ele olhava e tal, e o bicho era corajoso. Falei, não, está tudo certo, assinava. Eu falei, ai meu Deus, se der zica é para ele. Não. Mas aí, um atendimento de encaminhamento social, acompanhamento da família, e aí as coisas foram se organizando. Bom, 30 anos depois a gente tem a Fundação Comunidade da Graça, com todos esses projetos que vocês conhecem, nós temos a nossa comunidade, e a gente está aqui. Eu, no meio da caminhada, também, de repente, descobri uma nova dimensão de serviço, uma nova dimensão de ministério, que é a vida pública. Assim eu entendo a participação pública, a participação política cristã. Serviço, serviço, promoção de mudança, de transformação social. A gente não se envolve, da mesma forma que eu estava falando da cesta, a gente não serve para fazer, a gente não serve as pessoas para ficar fazendo proselitismo ou propaganda da igreja, a gente serve porque é mandamento de Jesus, amem. A gente vai lá e ama. Do mesmo jeito, a gente não se envolve politicamente para fazer propaganda da igreja, para defender a igreja. Não, nada disso. A gente vai lá porque a gente quer, nesse espaço também, expressar a agenda dos valores do reino de Deus. É isso que nós estamos fazendo. E isso não é simples, é uma luta contínua. E como é que a gente faz isso? Pelo jeito que a gente conduz as coisas, pelos projetos que a gente propõe, pelas pessoas que a gente coloca no topo da agenda. Quem são as pessoas que tanto eu quanto a Patrícia estão colocadas no topo da agenda? Não é à toa, é o quarteto, que o reverendo Tim Keller chama de quarteto da vulnerabilidade. Pobre, o órfão, a viúva, o estrangeiro. Aí você vai lá, aí você começa a entender. Ah, por isso que eles estão trabalhando na questão do acolhimento do refugiado. Isso. Ah, por isso que eles estão trabalhando na questão da criança. Por isso. Por quê? Porque a Bíblia tem mais de 2.000 versículos falando sobre esse tema. Ou seja, nem vim para falar disso, mas estou falando, a fé também se expressa na vida pública. E eu digo isso para dizer para você o quê? A fé também se expressa no seu ambiente de trabalho. A fé se expressa nesse espaço, a fé se expressa no seu ambiente de trabalho, se expressa na sua casa, se expressa no seu envolvimento com a sua comunidade local. A fé se expressa aí. De que forma? Solidariedade, compromisso com a justiça, valores como esses, valores como justiça social, equidade, interesse. É isso. Visibilidade aos invisíveis, voz para quem não tem voz. É assim. Enfim. E nós estamos aqui, fruto dessa coisa toda, desse trabalho todo, nós estamos aqui. 30 anos depois. Parece que foi ontem. E por que a gente faz o que faz? Eu queria compartilhar a Escritura com vocês, sobre que tipo de fé que Deus espera de nós. Que tipo de fé Deus espera de nós? Por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo? Porque nós estamos respondendo ao desafio do Senhor, ao desafio de Deus nas Escrituras. Ao desafio de Deus nas Escrituras. O texto que eu escolhi para falar com vocês é o texto registrado no livro do profeta Isaías, no capítulo 58. Isaías, capítulo de número 58. Acharam, hein? Isaías 58. Eu não vou ler o capítulo todo, vou ler alguns versículos. Vamos ler juntos. Mas se você tiver a curiosidade, você vai ver que em negrito... O que está escrito em negrito lá no alto do capítulo? Oi? O verdadeiro jejum. O verdadeiro jejum. Guarda essa palavra. Versículo 2. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Porque jejuamos, dizem, e não o viste? Porque nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum,
vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar hoje, como fazem hoje, e esperar que sua voz seja ouvida no alto. Vai além. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum, um dia aceitável do Senhor? O jejum que desejo não é esse? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Versículo 10. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então sua luz despontará nas trevas e sua noite será como o meio-dia. 12. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos, e você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e de moradias. Palavra profética forte. Forte. O que a gente pode extrair como lições a nos inspirarem nessa manhã em que a gente se reúne em torno de todos aqueles que dispuseram suas vidas aos ministérios urbanos, aos ministérios de serviço à cidade? Que tipo de lição a gente pode extrair? O que esse texto pode ensinar para a gente hoje? Como é que ele pode nos ajudar na compreensão mais profunda da nossa fé? Eu vou falar 3 coisas do texto. A primeira coisa é a seguinte, a primeira coisa que eu olho para esse texto e que eu queria que vocês guardassem no coração de vocês é, a primeira coisa que eu percebo através da inteligência profética desse texto: justiça tem importância crucial na nossa fé. Justiça tem importância crucial na nossa fé. Justiça não é tema paralelo. Justiça não é tema acessório. E quando eu falo de justiça, falo no sentido mais amplo. Falo de justiça social. Justiça não é tema acessório, apêndice da nossa fé. Justiça é tema crucial. E essa é a primeira lição que esse texto traz para a gente. Justiça, aliás, é muito mais importante na nossa fé cristã do que o que a gente está acostumado a pensar ou do que o que a gente está acostumado a falar. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Olha para o texto junto comigo. Em que contexto isso aqui está sendo dito e escrito? Uma vez por ano, o povo de Israel se reunia, o povo de Deus se reunia, para celebrar uma festa, uma data, que era o Yom Kippur. Essa data era um feriado nacional, onde eles se uniam para orar pela nação e jejuar, orar e jejuar pela nação, e refletindo sobre os próprios pecados deles, em arrependimento aos pecados. Era o que eles faziam. Nesse contexto, em jejum e oração, reunidos, tal, o profeta vem e começa a descrevê-los. Fala, olha, falando pela boca de Deus, todo dia eles me procuram, pois dia a dia me procuram. Eles parecem um povo desejoso de conhecer os meus caminhos, como se eles fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas, parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Essa descrição é uma descrição boa. É a descrição de um povo que procura fazer o que é certo. É a descrição de um povo que procura fazer o que é moral, o que é correto. É a descrição de um povo que está ali falando, ó, Deus, nós estamos aqui. Inclusive, Deus, ó, lembra aí, hein, ó, hoje é feriado, domingão, nós estamos todo mundo aqui na igreja, nós ofertamos, a gente lembrou de missões, a gente lembrou, a gente está aqui cantando,
a gente está aqui de olhos fechados, a gente está aqui celebrando. Deus, olha, a gente está... Concorrência desleal. Concorrência desleal. Isso aí é contra a lei. Aliás, um dia nós vamos fazer uma reflexão sobre esse negócio também. Vamos orar para que venha um espírito de aceleração. Um espírito acelerador. Entendeu? Para abençoar os nossos irmãos rapidamente. Uma unção de velocidade e de silêncio. Ó, tem até musiquinha, incrível. Mas então, gente, é nesse contexto aí. O povo está lá, está cumprindo o rito religioso. O povo é um povo fiel. O povo é um povo que faz... Aliás, eu olho para isso, eu tenho a sensação até que é uma forma religiosa repetitiva. Meio fria, meio... Aquela coisa religiosa mesmo, sabe? O cara está lá, está cumprindo o rito. Está dando oferta, está cantando, está orando, está fazendo jejum, está lá. E aí o que me chama a atenção é que, no versículo 3, eles param e perguntam para Deus. Fala, por que é que a gente jejua e o Senhor não vê? Por que a gente se humilha e o Senhor não repara? Em versão atualizada, revista atualizada e contemporânea, eles estão assim, oh Deus, que parada é essa aí? O Senhor não está vendo aqui? Pô, nós estamos todo mundo reunido, nós deixamos de fazer o que a gente tinha que fazer no sábado, paramos tudo, paramos o país, paramos, sabe? Estamos aqui, o Senhor não está vendo? Está todo mundo de joelho, está todo mundo de jejum. Oh Deus, nós estamos passando fome. E jejum, naquela época, é jejum de verdade. Que agora tem uns negócios aí, é jejum de chocolate, jejum de televisão, é uma criatividade incrível. Deixa eu falar. Assim, era jejum, os caras estavam em jejum, ela está jejuando. Deus, a gente procura viver uma vida correta, nós não estamos solapando ninguém, sabe, a gente está aqui orando, participando dos eventos, desejando um mundo diferente. E Deus olha... Deus está olhando e eles assim, por que a gente ora e o Senhor não olha para nós? Por que a gente se humilha e o Senhor não está nem aí com a gente? Qual que é, Deus? Por que a gente ora e a sensação que a gente tem é que a nossa oração não passa do teto? O que está pegando? Gente, a resposta de Deus é absolutamente surpreendente. O final do versículo 3 diz o seguinte: contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram seus empregados. Fala, peraí, imagina a reação da galera. Deus, espera só um minutinho, peraí. A gente está aqui falando das coisas espirituais e o Senhor vem com papo de direito trabalhista. Até o Senhor, Deus. Vocês fazem tudo isso aí, Deus está dizendo, vocês fazem tudo isso aí, mas vocês exploram os empregados de vocês. Vocês não pagam os caras. Vocês não respeitam os caras. Vocês massacram os caras. Vocês vêm aqui de final de semana, de domingo, orar e tal, jejuar. Esculacha o cara na segunda-feira. Paga um salário de miséria, humilha. Assedia. E sabe por que Deus está falando isso? Eu fiquei muito encucado, falei, por que Deus está falando disso, né? Para mim, primeiro, ele está falando disso porque ele está dizendo claramente, assim, não existe prática de fé, não existe espiritualidade estratosférica, mística, desconectada da realidade das pessoas, desconectada da realidade da sua vida. A primeira coisa que ele está dizendo é isso. Mas o que ele está dizendo é,
Por que ele está dizendo isso? Porque o que acontecia tradicionalmente era, eles tinham o feriado, todo mundo não trabalhava. Mas os empregados dos caras continuavam trabalhando. Por quê? Porque não pode parar um dia da produção, como é isso? Imagina, prejuízo, o país está em crise. Não reclame, trabalhe. E Deus fala, escuta, eu não entendo. Assim, essa prática de fé que vocês estão tendo não tem nada a ver com o meu coração, com os desejos do meu coração. Eu não separo fé mística de fé prática. É o que Deus está respondendo. Assim, não adianta vocês agirem dessa forma. Aí Deus vai além. Deus no versículo 5 fala, vocês acham que é esse o jejum que eu pedi? De ficar um dia passando fome, baixando a cabeça aqui, se inclinando e orando? Vocês acham que é um dia? Vocês acham que é isso que eu peço para vocês, que eu espero de vocês? Jejum aí tem um sentido muito mais amplo, não é só o jejum. O jejum tem um sentido da prática da fé. O que Deus está falando assim, vocês acham que a prática de fé que eu espero de vocês é essa, que vocês venham aqui, vocês façam, deitam e rolem, agem do jeito que vocês agem, oprimam, humilhem, esculachem, invisibilizem, sejam insensíveis, o ano todo aí vocês vêm aqui uma vez por ano, passam fome, põem a cabeça aqui no chão, em sinal de humildade. Vocês acham que é isso? Vocês acham que é rito religioso? Vocês acham que o que eu espero de vocês é rito religioso, descolado da realidade da vida? Vocês estão muito enganados. Mas, Senhor, não é esse o jejum que o Senhor quer? Não é essa a prática de fé que o Senhor quer? Não. A prática de fé que eu quero, versículo 6. Aliás, ele faz em forma de pergunta. Não é esse o jejum que eu quero? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? O que eu peço para vocês é uma coisa que vai para muito além desses rituais aí que vocês estão fazendo. O que eu peço para vocês, o que eu espero de vocês como prática de fé, é um estilo de vida comprometido com a justiça, que rompe o jugo da opressão, que respeita o pobre, que olha de forma diferente para a mulher, em respeito, que valoriza a criança, que valoriza o estrangeiro. É esse o estilo de vida, é essa a prática de fé que eu espero de vocês. O que Deus está dizendo, justiça para mim é um negócio muito importante. E você vai ver, eu não vou aqui abrir todos os textos, mas você vai ver, por exemplo, o texto de Zacarias. Zacarias capítulo 5, é o texto que dialoga com esse texto que a gente está lendo, falando sobre jejum. Olha que interessante o que o profeta Zacarias fala sobre o jejum, que é a prática de fé. Olha só. Pergunte a todo o povo e aos sacerdotes o seguinte: quando vocês jejuaram no 5º e no 7º meses, durante os últimos 70 anos, foi de fato para mim que jejuaram? Enquanto comiam e bebiam, não eram para vocês mesmos que o faziam? Versículo 8. E a palavra do Senhor veio novamente a Zacarias. Assim diz o Senhor dos Exércitos: administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. Não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado, nem tramem maldades uns com os outros. O que Deus está dizendo, assim, a prática de fé que eu espero de vocês vai para muito além desse rito religioso de vocês. É prática de justiça, de misericórdia, de compaixão. É essa fé que eu espero de vocês. Vou tentar te sintetizar isso que a gente está falando em um conceito, que é como eu interpreto
as Escrituras. Isaías 58, Zacarias 7, aí a gente poderia ler textos proféticos aos montes aqui. O que é que está por trás da inteligência profética da afirmação do profeta Zacarias? Quando ele fala sobre o verdadeiro jejum, a verdadeira prática de fé. O que Deus está dizendo é o seguinte: se vocês acham que tem um relacionamento comigo, mas não se relacionam com as pessoas para quem o meu coração se volta, o pobre, o órfão, a viúva, o estrangeiro, vocês não têm uma relação comigo. Vocês são só religiosos. O que Deus está falando aqui, através da sabedoria, da inteligência profética de Jeremias é: se vocês acham que tem um relacionamento comigo, mas humilham o trabalhador, oprimem a mulher, viram as costas para o estrangeiro, invisibilizam aqueles que vivem na rua, vocês não têm uma relação comigo. Vocês são apenas religiosos. Estamos juntos até aqui? É duro isso. É uma palavra forte. Vocês, nós, somos apenas religiosos. E a gente está aqui para se lembrar que tipo de fé Deus espera de nós. Com que tipo de prática de fé nós nos comprometemos? Justiça é tema crucial na fé cristã. Vocês sabiam, por exemplo, que as Escrituras Sagradas são um livro que tem mais de 2.000 versículos falando sobre justiça, sobre o quarteto, sobre o pobre, o órfão, a viúva, o estrangeiro? Mais de 2.000 versículos. E a minha pergunta é: por que os cristãos falam tanto de coisas que a Bíblia fala tão pouco e falam tão pouco de coisas que a Bíblia fala tanto? Por quê? Onde foi no caminho que a gente deixou de dar a essas coisas a importância que elas têm? Porque a Escritura é claríssima. Justiça é fundamental na nossa fé. Aí você pode dizer para mim o seguinte: ah, mas deixa eu te falar, isso é coisa do Velho Testamento. Ah, é? Vamos lembrar de Jesus? Quer ver? Mateus 23. Como a gente está aqui juntos refletindo sobre a nossa ação, Mateus 23. Olha isso. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês, olha só, vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. E aqui um bom lembrete, aos nossos cristãos da arena pública. Guias cegos, vocês comem mosquito e engolem camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e cobiça e por aí vai. Mas o que me chama a atenção é o versículo 23, o finalzinho ali. Tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. A justiça, a misericórdia e a fidelidade. É Jesus. E para fechar essa ideia, se você vira a página, vai para Mateus 25, você tem uma noção da importância disso. Mateus 25, você vai ver que tem um desafio lá no final, a partir do versículo 31, que eu vou deixar para vocês lerem em casa, mas que lá no alto diz o seguinte: julgamento das nações.
Qual será o critério de julgamento das nações? As nações serão julgadas. Sabe como? Jesus está dizendo o seguinte: vou julgar vocês da seguinte forma. Naquele dia eu vou separar em 2 grupos. E vou me dirigir a vocês perguntando o seguinte: eu tive fome, eu tive sede, eu era estrangeiro, eu estava preso, estava nu. E o que vocês fizeram? Eu tive fome, eu estava na Cracolândia. E você me chamava de zumbi. Eu estava preso. E você dizia que bandido bom é bandido morto. Repetindo as maiores tolices desse mundo desinformado e distante dos conceitos cristãos. Da essência do Evangelho. Bandido bom não é bandido morto. Bandido bom é bandido. Julgado, responsabilizado, cumprindo pena e reinserido e recuperado, reinserido na sociedade. Isso é profético. Agora, quando eu vejo o cristão na onda desse negócio, bandido bom, bandido morto, vamos matar todo mundo. Oi. Repetindo discursos que nem sabe por quê. Tem discursos que a gente vê aí, você tem dúvida, você olha o seguinte: tem cristãos se denominando cristãos fazendo discursos que são antítese do Evangelho. Violência, grito, murro na mesa, ódio. Se são cristãos, pegue o discurso, pegue o que eles falam e tente colocar na boca de Jesus. Você vai falar: não deu. Critério de julgamento das nações. Tive fome, estava na Cracolândia, estava preso. Era estrangeiro, eu era haitiano, eu era venezuelano. Estava entrando no seu país. Eu era estrangeiro. Gente, o conceito de justiça bíblica é muito mais amplo do que o conceito de justiça desse mundo. Porque a justiça bíblica fala de igualdade. Igualdade sob o ponto de vista racial, igualdade sob o ponto de vista social, equidade. Equidade entre os homens e mulheres. A lei mosaica, o texto dos Levíticos, lá no capítulo 24, o único povo na antiguidade que tinha uma lei que dizia o seguinte: olha, a mesma lei, os mesmos direitos que vocês têm como nascidos da terra, se aplicarão àqueles que aqui chegam. Gente, isso é afirmação do nosso Deus. O mesmo Deus que diz no livro de Salmos: eu sou o pai dos que não têm pai. Numa sociedade onde você valia pelo sobrenome que você tinha, uma sociedade de clãs. Numa sociedade onde você valia de acordo com a sua família, seu sobrenome, de onde você vem. Você não tinha isso, estava perdido. Eles diziam: opa, parou. Eu sou o pai desses que não têm pai, eu sou o pai do órfão. Eu sou o Deus que se identifica com o estrangeiro. Eu sou o Deus que se identifica com o órfão. Eu sou o Deus que se identifica com a mulher. Num contexto de sociedade que as mulheres eram consideradas menos. Aliás, onde se considerava que a mulher não tinha alma. Aliás, curiosidade triste. Você sabe como é que orava um judeu religioso naquela época? Ele acordava de manhã e orava assim: Deus, eu quero te agradecer por 3 coisas. Muito obrigado por não ter nascido mulher. Muito obrigado por não ter nascido cachorro. Muito obrigado por não ter nascido samaritano. Religioso. A religião que exclui e que diminui a mulher. A religião que exclui e que expulsa o samaritano, o estrangeiro. Agora, nesse contexto, Deus vem e diz assim: eu sou o Deus da mulher. Eu me importo com a mulher. Olha, na lei mosaica, aqui, está vendo? Ó, vocês vão ter a colheita, mas esses espaços de colheita estão reservados para as viúvas. Para a mulher, não é só mulher, para a mulher pobre,
pobre, marginalizada e excluída da sua sociedade. Gente, o nosso Deus é um Deus que se identifica com essas pessoas. Aliás, é o único Deus, ainda mais naquele conceito, que se identifica com essas pessoas, porque os deuses da antiguidade se identificavam com quem? Com os campeões, com os generais, com os imperadores, tal, que estavam lá. O único Deus que se identifica com o órfão, com a criança, com a mulher, com o estrangeiro, com o pobre, é o nosso Deus. Agora, se isso era revolucionário naquela época, imagina hoje. Imagina hoje. Justiça, gente, é muito mais importante do que a gente está acostumado a pensar na fé cristã. O conceito de justiça vai para muito além. Eu vou encerrar por aqui. O conceito de justiça vai para muito além. Porque o conceito bíblico de justiça, como eu disse, fala de igualdade, fala de equidade, fala de solidariedade, fala de identificação e de identificação na luta. Provérbios 31:8. Abre a tua boca em favor daqueles que não podem falar. Julga retamente. O conceito de justiça bíblico, para muito além desse mundo. É da gente se identificar com quem está invisível e falar, nós estamos juntos. Meu compromisso é que a sua voz seja ouvida. Se durante séculos você não foi ouvido como deveria, meu compromisso é com você, por causa da minha fé, por causa do meu compromisso com a justiça. Muita gente me pergunta, por que você se envolveu com as questões de direitos humanos? E quando a gente fala de direitos humanos, as pessoas assim, tem um nível de desinformação muito grande na sociedade. Porque fala de direitos humanos, as pessoas já pejorativamente, direito dos humanos, não sei o quê, vai defender bandido. Como assim defender bandido? Uma das primeiras coisas que eu fiz ao assumir a comissão que eu assumi na Assembleia Legislativa, por exemplo, foi criar uma comissão, aqui nós temos uma capelania policial, né? Foi criar uma comissão, dentro da Comissão de Direitos Humanos, só para receber denúncias de violações contra agentes policiais. Guarda Civil Metropolitana, Polícia Militar, Polícia Civil, agentes penitenciários. Por quê? Porque direitos humanos é para todos, não tem lado. E vou dizer mais para vocês, vou dizer mais. Nasceu daqui. Essa ideia vem daqui. Daqui. Como assim? O que você está falando? Vocês me dão mais 2 minutos? O que você está falando? Quero dizer para vocês o seguinte. Quem introduziu as ideias que formam hoje o conceito de direitos humanos no mundo que a gente vive, no mundo ocidental, moderno, foram as Escrituras Sagradas. Você tem um marco na história dos direitos humanos, que é o quê? Porque surgiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Organização das Nações Unidas, a ONU. Por quê? Fim da Segunda Guerra Mundial, os países europeus dizimados, precisava haver um novo pacto mundial, onde se garantissem direitos mínimos para as pessoas que tinham sido abusadas, mortas, pela sua condição social, pela sua condição étnica, pela sua fé e tal. Estabelecer um marco aqui de direitos. Bom, vamos construir uma carta. Os países do mundo constroem a Declaração Universal de Direitos Humanos. Aí você vai vendo, aquela carta teve vários documentos anteriores da humanidade, que foram pactos que foram sendo feitos e tal, papapá. E aonde ela vai terminar? Qual a fonte original? Escritura Sagrada. Como? Gênesis capítulo 1. Criação do homem. É Deus dizendo, em forma de trindade, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ponto. Isso faz toda a diferença. Sob 2 aspectos. O homem
detém a imagem do Criador. O conceito teológico é imago Dei. Todos nós, todos os homens, todos, sem exceção, homens e mulheres, detemos a imago Dei em nós, a imagem do Criador, que é algo que nos dá dignidade pelo simples fato de existirmos. Nós já temos dignidade. Quem nos dá dignidade não é governo, não é lei, não é declaração, não é nada disso. O fato de nós termos a imagem de Deus em nós nos dá dignidade. Agora, o fato de nós termos criados a imagem e semelhança do Criador significa o seguinte, que a vida humana é sagrada. E se a vida humana é sagrada, mais do que ser preservada, ela tem que ser reverenciada. Então, para quem é cristão, toda e qualquer violação de direitos, humilhação, toda e qualquer forma de violência, de exclusão, contra os seres que foram criados à imagem do Criador, é uma ofensa contra o Criador. É uma blasfêmia contra o Criador. Portanto, é um imperativo de fé nosso nos envolvermos com a proteção dos direitos humanos, com a garantia da vida, da dignidade humana, da gente denunciar qualquer forma de violação, mais do que denunciar, trabalhar para reparar e mudar essas situações. Por que a gente faz? Tem uma galera que faz por causa de ideologia, tem galera que faz por causa de mil motivos. Mas nós fazemos por quê? Porque é imperativo de fé. Está na essência da nossa fé. Se o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus, toda e qualquer violação contra o ser humano é blasfêmia contra Deus. Se todos foram criados à imagem e semelhança de Deus, logo todos somos iguais. Logo, se todos somos iguais, de fato, racismo é pecado. Racismo é pecado. Precisa ser enfrentado, denunciado. E o racismo está aí. E os caras ficam falando, não existe. Não, existe sim. Existe sim. 70. Nós temos hoje no Brasil 60 mil pessoas assassinadas por ano. Gente, parece que isso, sei lá, isso não nos incomoda. Parece que o Brasil está focado em tudo menos isso. 60 mil pessoas assassinadas por ano, sabe o que representa? Quem lembra daquele atentado da Bataclan que aconteceu lá em Paris? Vocês lembram daquele atentado? Um atentado parou o mundo. Teve um atentado lá numa casa de shows lá em Paris. 60 mil mortes por ano é um atentado da Bataclan por dia, todos os dias no Brasil. 60 mil mortes por ano é uma bomba de Hiroshima, por ano, no Brasil. E a gente, de certa forma, naturalizou. E aí a gente lê a Escritura, e aí a gente vê Deus falando o seguinte, olha, o sangue do teu irmão clama da terra. E parcela do que está acontecendo, aliás, essa violência tem íntima ligação com o jeito da gente ser sociedade. Nós somos uma sociedade racista. Por quê? Números claros. 70% desses mortos têm idade, têm endereço, têm cor, têm nível social. Jovens negros, pobres, moradores das periferias das grandes cidades. Dados do Conselho Nacional de Justiça, apenas 1% dos magistrados brasileiros são negros. Não tem racismo? Ah, pastor, gente, estou colocando para refletir de maneira muito fria, porque é importante. Isso é a implicação daquilo que a gente está falando. Se Deus diz, Ele tem minha imagem e semelhança, ela tem minha imagem e semelhança, seja ela branca, negra, pobre, rica, seja lá quem for, ali tem a imagem e a semelhança de Deus. Toda e qualquer afronta, humilhação, tentativa de solapamento, de opressão, precisa ser encarada pelos olhos da fé
como uma afronta contra o Criador. Precisa ser denunciada. Nós não participamos disso. Nós não aceitamos isso. Aqui eu fecho com vocês. Aqui eu fecho com vocês. Deixo só esses dois conceitos. Justiça é crucial na fé cristã. E justiça, a justiça bíblica é muito mais ampla do que a justiça dos homens. E ela demanda isso da gente. E como é que a gente vive um estilo de vida para praticar isso? Gente, isso não se faz com educação religiosa. Isso não se faz com bom mocismo. Aliás, isso não se faz, inclusive, com arrogância, com aquela arrogância da gente falar assim, não, nós estamos comprometidos com isso, porque, na verdade, nós somos o lado bom da sociedade e aquele ali é o lado ruim. Não. Como é que a gente pratica isso? Como é que a gente se identifica com o vulnerável? Reconhecendo que nós também somos e fomos vulneráveis. Você e eu, um dia, fomos alcançados quando vulneráveis. E o bom samaritano, um dia, nos encontrou desmaiados, quase mortos nas estradas da vida. Desceu do cavalo, olhou para nós. A gente não tinha merecimento nenhum. Viu a gente arrebentado, destruído, semi-morto, vulnerável, excluído. Mas ele olhou para nós. Você é filho do meu pai. Eu vou cuidar de você. Sobe aqui. Eu vou tratar você. Eu vou garantir sua dignidade. Eu vou te olhar nos olhos. Eu vou te dar um novo nome. É assim que ele faz. E por que ele faz? Porque é graça. Graça. Porque se fosse por merecimento nosso, ninguém aqui mereceria. Tem gente na lógica religiosa que acha o seguinte, não, eu sou tão bom para Deus que é lógico que Deus vai me abençoar. Oi? Oi? Eu sou tão bom, eu faço tudo tão certinho, que nem essa galera aqui, mas Deus, nós estamos fazendo tudo certinho, o senhor nada. A lógica de Deus não é essa, é mérito, meritocracia. Conceito que, se for por merecimento, ninguém merece. E a prática disso, o segredo da prática disso é se reconhecer como igual, como não merecedor e como o alvo da graça. Alguém em quem a graça abundou, para outros superabundará a graça. O que de graça recebesse, de graça dai. Por que a gente faz? Porque a gente é bonzinho, porque a gente é melhor, porque a gente é incrível. Porque nós somos, tem um papo agora, nós somos os homens de bem, as mulheres de bem. Meu Deus, Deus tem misericórdia da gente não é isso não. Deus, a gente é quebrado, a gente é pequeno, a gente é super contraditório, a gente é limitado, a gente convive com preconceitos, a gente convive com ideias terríveis. Deus, a gente tem um olhar onde a gente se acha melhor que os outros, se acha merecedor de alguma coisa. Deus, perdoa a gente. Obrigado pela tua graça. Obrigado que mesmo a gente sendo do jeito que a gente é, o Senhor nos alcançou. Nos mobiliza para a gente alcançar os outros do jeito que eles estão, quebrados nas estradas da vida. A gente quer é só se comprometer com a sua justiça. Que o teu Espírito Santo faça isso através de nós. Amém? Amém? Amém. É só isso, gente. O Evangelho é simples. É simples. O Evangelho é reconhecimento de que nós fomos alcançados pela graça. E do jeito que a gente foi alcançado, a gente alcança. Eu quero parabenizar vocês. Aliás, parabenizar não. Eu quero estimular vocês. Fortalecer a fé de vocês. Sigam em frente. Deixem-se ser instrumentos da graça de Deus. Deixem-se ser. Deixa Deus fluir. Deixa Deus te dar criatividade. Olhe para o outro
Não como alguém que merece alguma coisa que você tem que dar. Não. Olhe para o outro como igual. Quando você encontrar alguém na Cracolândia, olhe para ele como um ser humano. Não permita que ninguém o chame de zumbi. Ele é um ser humano criado à imagem e semelhança do Criador. Quando você estiver lá na cadeia, quando você estiver no cárcere, olhe para aquele homem, para aquela mulher, como alguém absolutamente igual a você. Alguém que talvez não tenha tido as mesmas oportunidades que você. Alguém que cometeu erros que você não cometeu. Mas você não cometeu, também não é porque você é muito melhor, não. Você não cometeu porque talvez você não tenha tido oportunidade. Mas que em algum momento da sua vida, às vezes aquilo passou pela sua cabeça. Acho que passou. Então, nós somos iguais. E o Evangelho se manifesta desse jeito, pelo amor. Vocês viram aqui, tem um testemunho mais do que eu falo. Eu podia falar aqui 3 horas, mas assim, os 10 minutos que o Barnabé utilizou aqui é o maior testemunho da força revolucionária, transformadora do amor de Deus. Contra o amor, o serviço não há resistência. E nós não estamos querendo... Por que a gente faz isso? Não, nós estamos fazendo isso porque agora nós vamos encher a nossa igreja. Não, estamos fazendo isso porque a gente quer fazer propaganda do nosso ministério. Deus livra a gente disso. Livra a gente disso. Livra a gente disso. Não, nós não estamos, não é nada disso. Ô Deus, deixa eu dizer, a gente está se envolvendo com essas coisas porque a sua graça foi tão grande, sua misericórdia foi tão grande com a gente. Lembra que o Senhor alcançou a gente, me alcançou no lugar que eu estava? Deus, me usa como instrumento para alcançar alguém que está do mesmo jeito que eu estou. Que talvez não esteja vulnerável emocionalmente, esteja vulnerável financeiramente, economicamente, ou que seja emocionalmente, enfim, gente. É tempo da gente pensar sobre essas coisas. Mais do que nunca é tempo de pensar no quarteto como fundamento básico de identificação com as pessoas da nossa fé. O pobre, o órfão, a criança, a mulher, a viúva, o estrangeiro, o refugiado. Amém? Vamos ficar de pé juntos? Será que dá para a gente dar a mão? Não? Na verdade, eu peço para dar a mão, é o símbolo da nossa unidade. Unidade espiritual, unidade de propósitos, nossa unidade. Nada é feito sem unidade. Justiça é fundamental na nossa fé. Amém? O conceito bíblico de justiça é muito mais amplo do que a gente pensa. Precisamos parar para pensar nisso e levar isso super a sério. Mas só quem capacita a gente a agir desse jeito é o Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar? Reaja ao que Deus falou ao seu coração. Reaja. Reaja. Vá derramando o seu coração diante de Deus. Vai derramando o seu coração diante de Deus. Vai dizendo para Ele, vai conversando com Ele, fala: Deus, o Senhor me conhece, Deus. O Senhor me conhece. O Senhor me conhece. Deus, me ajuda a ter um entendimento mais profundo, mais amplo da minha fé, do Teu propósito na minha vida. Deus, eu consagro a minha vida, consagro meus talentos, meus dons, consagro a minha história, o meu trabalho, os meus recursos, o meu tempo. Eu consagro ao Senhor.
Me comprometo com o Senhor, me comprometendo com o próximo, com a justiça, com a mudança, com a solidariedade, com o amor, com a misericórdia, com a compaixão. Deus, usa, Deus. Usa a vida dos meus irmãos. Oh, Pai, distribui talentos, criatividade, inspiração, vigor espiritual, integridade, compromisso com a integridade. Oh, Pai, em nome de Jesus, fortalece os meus irmãos, fortalece a fé, fortalece os propósitos. Oh, Pai, levanta santas vocações entre nós, Pai, santas vocações aqui entre nós, meninos e meninas comprometidos com o Senhor, homens e mulheres, senhores e senhoras, gente disposta a abrir mão de tudo pelo Senhor, pela Tua causa. Oh, Pai Santo, gente que se vê vulnerável, gente que foi alcançada um dia, gente que porque um dia foi alvo da graça, quer ser depositório da graça, quer ser canal da graça na vida de outros. Pai, usa a vida dos meus irmãos. Oh, usa os braços, usa a força, usa a inteligência, usa a sensibilidade espiritual. Oh, Pai, dá discernimento, palavra de sabedoria, intrepidez aos meus irmãos, força a eles, Pai, em nome de Jesus, e agrega mais gente, traz mais gente, Pai, traz mais gente com esse coração queimando pela justiça, queimando pela compaixão, queimando pela misericórdia. Faz um movimento entre nós, reaviva-nos, Deus, reaviva-nos, Pai, reaviva-nos espiritualmente, reaviva-nos no nosso compromisso com a justiça, para que o Teu nome seja louvado, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja conhecido, para que a Tua vida seja vista em nós, para que a Tua glória cubra o Brasil, como as águas cobrem o mar, Pai. Pai, nós oramos pelo Brasil, profetizamos sobre a nossa nação. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós não aceitamos, mas nós rejeitamos palavras que têm amaldiçoado o nosso país, gente que tem tornado o nosso país maldito. Pai Santo, levanta-te, nós vemos a Tua mão sobre a nossa nação. Pai, rechaça a corrupção, rechaça a maldade, rechaça a injustiça, rechaça a desigualdade, o espírito de morte, de engano que está sobre a nossa nação, em todos os níveis, na política, na justiça, no mundo empresarial, na sociedade, na família, Pai, em nome de Jesus, Pai, invade a nossa nação usando as nossas vidas. Pai, eu encerro a minha oração nessa manhã. Manhã de consagração. Aliás, Deus, eu me lembro no dia exato em que eu fiz exatamente o que os meus irmãos estão fazendo aqui. Como o menino dos 5 pães e 2 peixes, eu disse ao Senhor: Senhor, eu não tenho nada, mas tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu te dou. Deus, aqui há corações colocados, braços, mãos colocados dessa forma. Mentes e corações rendidas ao Senhor dessa forma, Pai. Pai, desperta vocações aqui. Usa o Teu povo como remanescente fiel dessa nação. Usa o Teu povo. Usa a nós, Pai, gente ordinária, para tarefas extraordinárias. O Senhor é especialista nisso. O Senhor é especialista em chamar quem não é para ser, em tornar os fracos em fortes, em tornar aqueles que o mundo chama de tolos em sábios. Pai, usa os Teus filhos e filhas. Há aqui uma disposição imensa com relação a isso. Desperta vocações, distribui talentos e usa a nossa comunidade, Pai. Usa essa comunidade, usa esse potencial humano, espiritual que está aqui. Usa, Deus, usa. Pai, eu encerro dizendo, repetindo a oração que eu tenho feito ao Senhor constantemente: Deus, faz de mim
resposta às minhas próprias orações. Deus, faz de nós respostas às nossas próprias orações. Livra-nos da nossa alienação. Livra-nos do pecado da alienação, da insensibilidade, do egoísmo. Dá-nos novos conceitos. Muda a nossa mente. Converte o nosso coração. Nos convertendo ao Senhor, para que Ele seja convertido ao próximo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.